Bom, pessoal, então como eu havia falado na última aula, né, a gente vai continuar a relembrar aqui o conjunto dos números inteiros, algumas propriedades e resultados, tá bom? Então a gente vai relembrar agora princípio da boa ordenação e algoritmo da divisão, tá? Então, em Z, né, esses resultados eles são advindos do fato de que em Z é possível a gente definir a noção de ordem, menor ou igual, né, e módulo também, tá? E aí tem umas propriedades básicas, essas duas noções de ordem, tá? Essa noção de ordem, menor ou igual, e o módulo, que a gente vai considerar, já vai considerar com essas propriedades, tá? E aí, com o objetivo de demonstrar, no caso, né, demonstrar o algoritmo da divisão de Euclides, a gente vai admitir o princípio da boa ordenação inicialmente. O que é que fala o princípio da boa ordenação, né? Fala que todo subconjunto não vazio S de Z de elementos não negativos possui um primeiro elemento. Um menor elemento, primeiro elemento, né? Acho que ele que fala primeiro aqui é um menor elemento, tá? Isto é, existe um x0 pertencente a S, tal que x0 é menor ou igual do que x para todo x em S, tá? Então esse é o princípio da boa ordenação. E aí, esse princípio da boa ordenação, ele permite que a gente prove alguns resultados interessantes. O primeiro deles é esse, de que não existe número, a proposição 1, que não existe número inteiro m, tal que o m é maior do que 0 e menor do que 1, tá? Ou seja, isso aqui está dizendo que quando a gente considera o conjunto dos inteiros, né, a parte do conjunto que é referente, que seria o n, né? Porque os naturais estão contidos nos inteiros, né? São justamente os inteiros não negativos são os naturais. Então o que ele está querendo dizer é que não existe, os números inteiros positivos essencialmente são os números naturais. É isso que essa proposição está dizendo. Bom, aqui eu vou falar da demonstração, certo? Porque ela é curta e também é interessante, porque faz uso do princípio da boa ordenação, tá? Assim como os próximos dois resultados. Então, a ideia aqui é demonstrar por absurdo. Então, a gente vai supor por absurdo que exista um m inteiro, tal que o m seja maior que 0 e menor do que 1. Então, se a gente considerar... Então, a gente vai justamente considerar o nosso conjunto S, para aplicar o princípio da boa ordenação aqui, a gente tem que considerar um subconjunto de Z formado por números não negativos, tá? Então, a gente vai justamente considerar o nosso S como sendo os números inteiros, tal que o m está entre 0, é maior que 0 e menor do que 1, tá? Então ele vai ser não vazio, pelo princípio da boa ordenação, porque a gente está supondo que existe esse número, né? Positivo, maior que 0 menor que 1. E aí, pelo princípio da boa ordenação, vai existir um x0 pertencente a S, tal que x0 é menor ou igual que x para todo x pertencente a S. Como esse x0 em particular ele é um elemento de S, a gente também tem que x0 é maior do que 0 e menor do que 1, porque ele pertence aqui ao conjunto S, né? E daí, o que acontece é que se a gente pode encontrar a partir dessa suposição um outro número positivo que ainda é maior do que 0 e menor do que 1, mas é maior do que o x0. Como? Se a gente pega esse x0 aqui, pessoal, e eleva ele ao quadrado, a gente sabe que qualquer número positivo entre 0 e 1, se a gente eleva ele a uma potência inteira positiva, esse número, o resultado é menor. Ou seja, x0 ao quadrado, se o x0 está entre 0 e 1, isso aqui, o x0 ao quadrado é menor do que o x0, tá? Só que ainda é positivo, né? E vai ser, obviamente, menor do que 1, porque a gente vai ter justamente isso aqui, ó. X0 ao quadrado vai ser menor do que o x0, porque o x0 está entre 0 e 1, tá? Só que também o x0 ao quadrado é um número positivo, né? Porque eu estou levando ao quadrado, tem que ser maior do que 0, e é menor do que 1, porque ele é menor do que o x0, que é menor do que 1. Aí com isso a gente tem uma contradição, né? Porque a gente, supondo que esse conjunto aqui é não vazio, o que a gente chegou é que existe um elemento dentro desse conjunto que é menor do que o menor elemento que é garantido pelo princípio da boa ordenação. Então isso é um absurdo, né? Porque o menor elemento positivo aqui no nosso conjunto S com essa condição é o x0, tá? Então essa contradição ela surgiu justamente a partir do momento que a gente supôs que esse conjunto ele era não vazio, tá? E da mesma forma, a gente pode usar um raciocínio semelhante a esse para provar que qualquer outro conjunto de números inteiros, qualquer valor inteiro entre dois números naturais consecutivos não existe. Então, por exemplo, se você pegar
quiser saber, mostrar que não existe M tal que M é maior que 5 e menor que 6, maior que K e menor que K mais 1, onde esse K é natural, a gente usa um raciocínio parecido com esse, faz uso desse resultado para mostrar esse outro, tá? Que eu acabei de mencionar. Então, de fato, essa proposição ela garante que, essencialmente, os números inteiros positivos não negativos são quem? Os números naturais, tá? Bom, também a gente pode provar dois resultados importantes que ajudam a demonstrar a resolver vários problemas no conjunto dos números, quando a gente está supondo esses problemas no conjunto dos números inteiros, que são os princípios de indução. Então a gente tem aqui a proposição 2 é o princípio de indução na primeira forma. Fala o seguinte: suponhamos que seja dada uma afirmação a n, né, dependendo de n natural, tal que A0 é verdadeira. 2. Para K natural, essa afirmação para K mais 1 é verdadeira sempre que a afirmação para K é verdadeira. Então, essa afirmação a n ela é verdadeira para todo n natural, tá? E aí a demonstração eu vou pular, porque isso vocês, como eu já disse, a maior parte desse conteúdo foi visto na disciplina de teoria dos números, tá? Então é só para a gente realmente fazer uma revisão, certo? E tem a segunda forma, tá? Porque essa primeira forma, melhor dizendo, ela é uma forma que é utilizada em situações em que você quer mostrar que se a propriedade é elevada dentro observa na condição I, né, na condição 2, se a propriedade é elevada para um certo número natural K, é elevada para o seu sucessor, então é elevada para todo n natural. Só que tem situações que pode ser mais vantajoso a gente verificar que valeria para uma certa faixa de valores, né, e daí tentar concluir a mesma coisa. Então é o que acontece no princípio de indução, na proposição 3, né, a segunda forma do princípio de indução. Que aí ele diz: suponha que seja dada uma afirmação a n, dependendo de n natural, tal que A0 é verdadeira, né? Para cada inteiro m positivo, AM é verdadeiro sempre que a K for verdadeira. Mas só que aí o K ele vai variar de 0 até m, tá? É maior ou igual que 0 e menor do que m, desculpa. Então a n é verdadeira para todo n natural, tá? Então assim, uma ou outra forma é mais vantajoso de usar em determinados problemas, tá? Nas listas de exercícios eu vou colocar alguns exercícios para a gente relembrar isso, tá bom? Bom, vamos lá. Aí depois daí vem o algoritmo nós temos o algoritmo da divisão, né? O teorema 1, que é o algoritmo da divisão, que fala o seguinte: sejam ND números naturais, sendo que o D é maior que 0, então vão existir únicos Q e R naturais, tais que o nosso N a gente pode escrever como sendo Q vezes D mais R, né? Onde o R ele é maior ou igual que 0 e menor do que D, tá? Então, esse é o algoritmo da divisão. Então, ok. Quem quiser, pessoal, enfim, se quiser, quando estiver lendo, ler as demonstrações para tentar relembrar, ou enfim, tentar entender agora uma que na ocasião você não conseguiu entender muito bem, porque às vezes acontece isso, né? A gente paga uma disciplina, naquele momento não tem uma maturidade suficiente para entender bem o resultado, apesar de que a gente sabe como utilizar, mas se a gente quer entender a essência, né, do que está acontecendo, então a gente depois procura novamente esse conteúdo e tenta entender quando tem uma maturidade melhor, e aí consegue. Então, se alguém tiver esse interesse de ler esses resultados, as demonstrações, e tentar entender, por qualquer que seja o motivo, mas quiser fazer isso, e tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois, não tem problema nenhum, tá? Pode ser na nossa aula online ou por outra forma disponível qualquer, tá bom? Bom, aí pessoal, eu acho que talvez a única parte desse conteúdo que vem até alguma diferença do que vocês já estudaram para o que a gente vai ver aqui é nessa parte onde a gente define máximo divisor comum, MDC.
Porque tem livros, né, e dependendo do professor, o professor pode adotar livros que definem o conceito de máximo divisor comum a partir do algoritmo da divisão, é uma coisa mais direta. Tem outros livros, né, o professor pode escolher também, nesse caso, dar essa definição de máximo divisor comum via ideais, tá? No caso dessa segunda maneira, que é o que eu vou usar aqui nessa parte, o livro traz, né? Então eu vou pegar dessa maneira. Quando eu dei essa disciplina de estruturas de teoria dos números, desculpa, eu defini na parte de MDC, eu trabalhei usando ideal, tá? Então, para quem for novidade, aí eu vou me deter um pouquinho mais só nessa parte aqui, certo? Então, primeiro, a gente vai, nesse momento, provar a existência de máximo divisor comum em Z, certo? Mas só que para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai definir primeiro a noção de ideal do domínio Z. O que é que vem a ser um ideal, né? Um ideal, ele é um subconjunto, J contido em Z, tá? Que recebe o nome de ideal de Z se as seguintes condições são satisfeitas. Então, a priori, são 4 condições, tá? Primeira é que o número 0 pertence a J. Se você pega dois elementos x e y em J, a soma pertence. Se você pega um elemento qualquer em J, menos ele pertence, tá? E se você pega um número inteiro e um número qualquer em J, o produto R, um número R pertencente a Z, um x pertencente a J, R vezes x pertence a J, tá? Ou seja, com relação ao produto, acontece uma coisa interessante, né? O J, ele é fechado com relação ao produto, mesmo que você pegue nesse produto um elemento em Z, né? Claro, se para todos Z isso aí for verdade, para J também será, mas ele é mais abrangente, né? Se você pegar qualquer elemento dele, qualquer elemento de Z e fizer o produto, o resultado está em J, tá? Só primeira observação, e que em muitas situações é interessante para efeitos práticos de verificação se um dado subconjunto de Z, ele é um ideal, tá? É que as condições acima, né, a gente pode diminuir uma delas olhando para as condições I, 2I, 3I, tá? Que a gente pode substituir por essas condições aqui, tá? A gente pode substituir 2I, 3I por I' e 2 linhas. O que é que a condição I' fala? Que J é diferente de vazio. E 2I' fala que x e y pertencente a J implica que x menos y pertence a J. Então ele está dizendo que verificar I, 2I, 3I é a mesma coisa que verificar I' e I 2 linhas, tá? De fato, né, a gente observa o seguinte: se o J for diferente de vazio, né, então, se a gente olhar aqui, se o J for diferente de vazio, então existe, né, um x pertencente a J, tá? E aí, o que a gente quer mostrar é que quando essas duas condições são válidas, vale essas três aqui, certo? Que a gente falou acima. Então, primeiro, se x pertence a J, que é diferente de vazio, então o número 0 pertence a J por quê? Porque aí, pela condição 2i, se eu pego dois elementos quaisquer de J, a diferença pertence. Esses dois elementos quaisquer, pessoal, quer dizer em particular que eu posso pegar os dois iguais. Não tem nada que diga que eu não possa fazer isso, né? Não está dizendo aqui que tem que ser o x diferente do y. Então, se esse x pertence a J diferente de vazio, o número 0, que é quem? Eu posso escrever como sendo x menos x, pertence a J por conta de 2i'. Então, essas duas condições implicam que a condição I é verdadeira, tá? Agora, se eu pego o x pertencente a J, certo? Eu quero mostrar aqui menos x pertence a J. Então, é só observar que o menos x, né, eu posso escrever como uma expressão desse tipo que vai pertencer a J, porque ó, o x pertence e a gente já sabe que o 0 pertence, né? Tá? A gente já provou que o 0 pertence. Então, se eu pegar agora um outro elemento x, eu tenho que o 0 pertence e esse x pertence. Então, se eu pego 0 menos x, isso pertence a J pela condição 2i'. Só que 0 menos x é quem? Menos x. Então, menos x vai pertencer, né, que essa diferença pertence a J. Então, essas duas condições ocorrendo implica que a condição 3i ocorre. E, por fim, se eu pego agora x e y em J, eu vou olhar Desculpa. Se x e y pertencem a J, eu já sei que
no caso, ou fixando o x ou o y, no caso fixando o y, o menos y pertence, porque foi a conta que a gente acabou de fazer anteriormente. A gente mostrou que para qualquer elemento em J, menos ele pertence. Então, se eu pego x e y pertencente a J, o que a gente quer mostrar agora é isso aqui, ó, x mais y pertence. Então, qual é a ideia? No caso dessas duas condições, eu tenho uma informação com relação à diferença, não à soma. Mas eu posso escrever uma soma como uma diferença. De que maneira? X mais y eu posso escrever como sendo x menos y. Então, dessa forma, é justamente por isso que ele fixou aqui o y para pegar o inverso dele. Dados os dois elementos quaisquer x e y em J, eu tenho que o x e o menos y pertence. E aí, pela condição 2i, se eu faço x menos y, 2i', desculpa, isso pertence a J. Só que x menos y é x mais y, tá? Então, a condição 2i é satisfeita. Então, de fato, eu posso usar como propriedades a verificar, condições a verificar para que um dado subconjunto J de Z seja um ideal de Z, ou essas quatro, ou então substituir essas três por essas duas, tá? Geralmente, usar essas duas aqui e a condição 4, em quase todas as situações que a gente precisa fazer essas verificações, a gente não tem problema. E aí a gente ganha porque a gente não precisa verificar, em relação à primeira definição, uma propriedade, a gente verificou uma propriedade a menos, tá? Bom, aí exemplos, né? A gente falou agora de ideal, então exemplo de ideal. O exemplo mais simples, né? O exemplo mais imediato de ideal de Z é o seguinte: você toma n um número inteiro qualquer, certo? E aí considera o conjunto de todos os múltiplos inteiros de n. Esse conjunto é um ideal de Z, tá? Então, realmente, se a gente pega o J como sendo n vezes k, né? A gente fixa um n inteiro e aí vai considerar o conjunto dos múltiplos dele, com o nk com k inteiro. Então a gente tem o seguinte: o zero pertence a esse conjunto, né? Porque o zero é quem? É n vezes zero, tá? É um múltiplo. O zero é múltiplo de qualquer número inteiro, né? Porque é esse número vezes zero. Então o zero pertence a J, logo o J é diferente de vazio, tá? Essa questão de escolher o zero, pessoal, geralmente é porque é o mais fácil de verificar, mas o que importa é você mostrar que exibir um elemento que pertence a J, para garantir que ele é diferente de vazio, certo? Agora, se eu pego dois elementos que estão em J, x e y, então x vai ser do tipo nk, y é do tipo nr, onde o k e o r são inteiros. E aí, se eu pegar a diferença x menos y, isso dá o quê? N vezes k menos r, que pertence a J, é um múltiplo de n ainda. Se eu pegar agora um R pertencente a Z e um X pertencente a J, que vai ser como NK, né, com K inteiro, quando eu multiplico R vezes X, isso, que é a mesma coisa que X vezes R, porque o produto de números inteiros é comutativo, isso é N que multiplica K vezes R. Vai ficar NKR, aí eu posso associar assim, e aí ainda obtenho como resultado um múltiplo de N, tá? Então a gente tem um exemplo de ideal de Z, certo? Então, observe que no exemplo 1, se o n for zero, então a gente tem que o nosso ideal é formado apenas pelo zero, certo? É um ideal. Se o n for 1, então o j é 1 vezes z, tá? Que é z, certo? Esses ideais, geralmente eu acho que o livro aqui ele não colocou isso. A gente chama esse j, os ideais que são os múltiplos de um n, a gente chama de nz, o n antes, tá? Porque tem um Zn lá que a gente falou anteriormente, tá? Então, esses dois ideais, o ideal formado só pelo zero e o próprio conjunto dos inteiros são chamados de ideais triviais, certo? São os exemplos mais simples de ideal que a gente pode dar a dizer. É o zero, é o conjunto formado só pelo zero e o próprio z. Agora, se o j ele é um ideal de z, tal que ele é diferente do zero e diferente de z, a gente chama esse camarada de um ideal próprio. Tá? Então a gente diz que J é um ideal próprio de Z. Então, por exemplo, se a gente pegar o J como sendo 2Z, o conjunto dos múltiplos de 2, tá? Isso aqui, ele é o ideal próprio, tá? Por quê? Porque no caso aqui desse conjunto, a gente obviamente não tem, né? Não tem todos os números inteiros contidos nesse ideal, porque a gente só tem números pares.
né? Esse conjunto essencialmente ele é formado por números pares, tá? E aí é usual, como eu falei, né, a notação NZ para o ideal dos múltiplos inteiros de um certo N, tá bom? Aí no exemplo 2, pessoal, digamos, uma generalização do exemplo 1, e essa generalização é importante, porque nós vamos precisar dela para usar, através dela que a gente vai conseguir formalizar a noção de máximo divisor comum em Z, certo? Então, no exemplo 2, a gente vai considerar agora não apenas um número inteiro qualquer, mas sim K números inteiros, N1, N2 até NK, certo? E aí a gente vai considerar o conjunto de todos os números inteiros dessa forma aqui, ó. Eu pego o N1 e multiplico por um certo R1. Esse R1 ele é fixo, mas é arbitrário, então eu vou variando, eu vou escrevendo todos os números dessa forma. Quem é fixo aqui, também sendo arbitrário, mas que a gente vai fixar para formar esse conjunto, são esses camaradas. Uma vez que a gente fixou, aí, nessa soma aqui, esses R1 até RK, eles são inteiros, mas a gente vai variando para obter todas as somas desse tipo, certo? O R1 e o RK, até o RK a gente vai variando, certo? Então, esse conjunto aqui, formado por todas as somas desse tipo, né, para esses N1, N2, NK fixo. Então, o conjunto J formado por todas as somas desse tipo, onde o RI pertence a Z, o I variando de 1 a K, ele é o ideal de Z. Então, de fato, vamos fazer a mesma coisa. No caso aqui, a gente vê facilmente que dá para concluir que o 0 pertence a J, porque o 0 ele pode ser escrito como sendo N1 vezes 0, mas N2 vezes 0 até NK vezes 0. Então, ele pertence a J, logo o J é diferente de vazio, tá? 2 e linha, o X, para um X qualquer e um Y qualquer em J, o X se escreve dessa forma para determinados R1 até RK, e o Y se escreve dessa forma para determinados S1 até SK, tá? Esse R1, RK, S1, SK que ele está colocando é só para dizer que esses dois camaradas são quaisquer, né? Se a gente botasse também aqui R1, RK, ia confundir, ia dar talvez a ideia de que fosse o mesmo, e até para trabalhar seria mais complicado. Então, quando eu escrevo a soma, isso implica que quando eu pego a soma x menos y, vai ficar essa soma menos essa. Então vai ficar essa soma aqui, e aqui vai ficar cada termo desse com sinal negativo, né? De modo que vai aparecer o N1 no primeiro termo, aqui também, o N2 no segundo, aqui também, o NK aqui e aqui também. Então a gente vai colocar desse lado aqui, aliás, desculpa, nessa diferença, a gente vai pegar o termo que tem N1 em x e N1 em y, vai botar o N1 em evidência, sobra isso. O termo que tem N2 em x, N2 na soma de y, também vai ficar em evidência, vai ficar N2, que multiplica R1, R2 menos S2, né? E faz a mesma coisa até chegar no NK. Então a gente vê que o x menos y ele é uma soma, né, desse tipo aqui. Onde os nossos inteiros aqui são quem? R1 menos S1 até RK menos SK, então pertence a J. E por fim, se eu pego um R inteiro e pego um x qualquer, que é igual a isso aqui em J, né? Então ele é igual a essa soma, isso implica que R vezes x é x vezes R, porque um produto em Z é comutativo, e isso vai ficar igual a N1, vai ficar N1 R1R, né? Porque vai ficar essa soma aqui, todo mundo multiplicado, ela toda multiplicada por R, então a gente só sai distribuindo, né? Vai ficar N1 R1 vezes R, vai ficar N1 R1 R. Mas aí a gente pode colocar, associar dessa forma aqui, a mesma coisa nos outros termos. Então vai ficar N1 R1R, N2 mais N2 R2R até NK e RK R, onde eu tenho justamente uma soma do mesmo tipo que aparece aqui. Então também a gente tem que esse produto pertence a J, qualquer que seja o R em Z, qualquer que seja o X pertencente a J. Bom, e aí a gente geralmente usa essa notação aqui, pessoal, para designar esse ideal, né, que é gerado, é o ideal dado dessa maneira, que a gente obtém ele a partir desses K números inteiros. Então a gente usa essa notação N1Z mais NKZ para o ideal J, tá? A gente também diz que o ideal NZ dos múltiplos inteiros de N, do número inteiro N, é também chamado de ideal principal gerado por N, tá? A gente fala ideal principal gerado por N porque ele é gerado justamente por quem? Pelo número N. Porque você pega justamente o N e a partir dele você gera todos os outros elementos, multiplicando esse camarada por um número inteiro, tá? Enquanto que esse ideal aqui, ó,
ele é chamado de ideal gerado pelos inteiros N1, Nk, tá bom? E aí, antes de a gente enunciar e demonstrar o teorema do máximo divisor comum, a gente vai provar esse resultado aqui, certo? Que eu vou só enunciar ele e aí a gente... Na verdade, o enunciado é bem simples, né? O enunciado fala que em Z, todo ideal é um ideal principal, tá? Então, o que nós vamos fazer é justamente mostrar que essencialmente o que esse teorema está dizendo e que a gente vai provar, é que todo ideal em Z, ele é desse tipo aqui, tá? Todo ideal em Z, ele é desse tipo, ele vai ser do tipo NZ para algum N inteiro, certo? Então, assim, é uma coisa interessante porque isso vai ajudar justamente unido a esse ideal que a gente definiu nesse último exemplo, vai possibilitar que a gente possa usar isso para definir e demonstrar as propriedades sobre máximo divisor comum, tá? Isso vai ser muito importante, beleza? Mas aí eu vou deixar para fazer isso para manter aquele padrão de tempo de vídeo, apesar que ainda falta um pouquinho para meia hora, mas eu vou deixar para fazer isso na próxima aula, beleza? Então, vou encerrando por aqui.